Flávio Briatore, um dos maiores chefes de equipe da história da Fórmula 1. Um cara que conseguiu fazer a Benetton e a Renault serem campeãs do mundo da categoria. O cara que conseguiu revelar Schumacher e Alonso para o resto do mundo. Só que ao mesmo tempo, um cara que também conseguiu se envolver em muita polêmica, conseguiu ser banido da categoria e voltar agora. E depois de anos após aquele incidente em Singapura, ele se torna chefe de equipe da Alpine de novo. No caso, Alpine e Renault. E no meio disso tudo, eu comecei a pensar, o que é que faz a Alpine querer o Briatore de volta? Por que que ele é tão polêmico? E por que que todas as vezes que a gente escuta o nome dele, já esperamos algum tipo de coisa controversa ou duvidosa? Hoje eu vou comentar com vocês e também contar, para quem não sabe, a história do Briatore na categoria e como, desde o início, ele esteve envolvido em algum tipo de situação, digamos, questionável, para dizer o mínimo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Fernando, eu sou o F e hoje vamos comentar com vocês sobre Flávio Briatore, o chefe de equipe mais polêmico da história da Fórmula 1. Olá senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de um tema que consegue prender a minha atenção de uma maneira que poucas coisas conseguem. Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando percebe que alguma coisa vai ser histórico, eu não consigo tirar o olho. E esse é o Flávio Briatore toda vez que ele dá um passo dentro do paddock ou na Fórmula 1. Porque eu sei que a qualquer momento algo vai acontecer em torno dele e a gente vai ter muita história para contar depois. Quando ele voltou para a Alpine agora, como consultor da equipe, a gente já imaginava que ele já estava mandando no time. E ele de fato estava. E agora, com a saída do então chefe de equipe, ele será o chefão provisório. Pela primeira vez desde 2009, quando ele foi banido da Fórmula 1 naquela investigação do Singapura Gate de 2008. Hora de falar de Flávio Briatore aqui no canal, dessa vez de modo mais completo, não só contar o que está acontecendo no presente, vamos fazer todo um apanhadão do que a gente conhece. E para você que está aqui no começo do vídeo, não esquece de clicar no like para ajudar na divulgação desse vídeo e de se inscrever no canal para ver mais vídeos sobre Fórmula 1. Eu esqueci de pedir. E é o seguinte, antes mesmo de entrar na Fórmula 1, a história do Briatore se misturava com aquilo que a gente já conhece hoje. Ele é genial, porém questionável ao mesmo tempo. O Briatore, de acordo com o Globo Esporte, já chegou a ser acusado por fraude e já chegou até mesmo a ser sentenciado por 1 ano de prisão, porém ele acabou supostamente fugindo para as Ilhas Virgens para, obviamente, não ser preso. Então, daí a gente já começa a perceber que a situação não era lá tão fácil para ele. Ele era genial e duvidoso ao mesmo tempo. Enquanto isso, ele também conseguiu conhecer o dono da Benetton, que eu esqueci o nome dele agora, mas obviamente o sobrenome dele é Benetton. Então vamos chamar aqui de chefão Benetton. Ele conheceu o dono da marca Benetton, que era uma marca de roupas, e nessa de conhecer o chefão da Benetton, ele ajudou a empresa a crescer. Porque o Briatore, incrivelmente, apesar de tudo, ele é um gênio dos negócios. Então, ele tem um tino para coisa. Ele sabe arrumar casa, ele sabe resolver os problemas de uma empresa e colocá-la para cima. Sim, é exatamente por isso que ele voltou. Então, logo depois que ele conheceu o dono da Benetton, ele ajudou a empresa a atingir um patamar um pouco mais alto. E ao mesmo tempo, o criador da Benetton simplesmente comprou uma equipe de Fórmula 1, a Toleman, aquela mesmo, que revelou o Ayrton Senna. E assim, o Briatore, que não era fã da Fórmula 1, ele acabou se aproximando da categoria depois de assistir uma corrida. E desde então ele começou a se meter dentro da equipe e, claro, colocar as garrinhas dele lá para tentar reorganizar a equipe para ser campeão um dia. Não com essa visão, mas foi o que aconteceu. Porque assim que a gente chegou na década de 90, o Briatore já tinha quase que total comando da equipe e sabia muito bem onde estava cada alfinete. E assim ele começa sua trajetória na Fórmula 1. Conhecendo o dono da empresa num dia, assistindo uma corrida no outro e depois se tornando chefe de equipe. E logo de cara a gente conseguia perceber que... A gente conseguia não, porque eu não era nascido na época, mas o mundo conseguia perceber que o Briatore, ele nada mais era do que um personagem da novela Vale Tudo. Aproveitar que estão reprisando agora na Globo, estão fazendo um remake, você que assistia a novela Vale Tudo sabe bem do que eu estou falando. Ele era aquele cara que iria fazer tudo para vencer na vida. O cara que ia fazer tudo para ser campeão. E ele já mostrava isso desde que ele tinha chegado na Fórmula 1. Por exemplo, em 91, digamos que a Jordan descobriu um novo piloto, Michael Schumacher, que chegou com um aporte da Mercedes
para pilotar na Fórmula 1 no GP da Bélgica. E ele foi tão bom que a Jordan assinou um contrato com ele para que ele seguisse no time por mais corridas. Só que após uma mágica alteração no contrato de uma palavrinha, em vez de ser o contrato, era um contrato, simplesmente o Briatore conseguiu tirar o Schumacher da Jordan e colocar na Benetton. Só que na época a Benetton já tinha 2 pilotos e eram brasileiros. Nós tínhamos o Piquet e nós tínhamos o Roberto Moreno. Claro, você já imagina para quem sobrou. Roberto Moreno acabou sendo substituído pelo Schumacher no meio dessa situação toda contratual, de traição da Jordan e também, claro, de pegar um piloto de uma equipe e colocar em outra que já tinha 2 pilotos. A situação foi tão tensa na época que o Piquet ficou irritado com o Briatore e o Senna também ficou irritado com o Briatore. Então, em algum momento, Senna e Piquet concordaram em alguma coisa por causa do Briatore. O Briatore talvez seja o único cara do mundo que conseguiu colocar Senna e Piquet concordando em algo. E foi numa dessa que o Galvão ao vivo disse isso daqui sobre o Schumacher. A corrida acabando para ele. A corrida acabando para Michael Schumacher. Olha, com o Schumacher e com o Brundle, eles vão gastar dinheiro, viu? Eles vão gastar dinheiro na próxima temporada, porque o que eles batem não é fácil. É nesse nível da coisa. E daí pra frente, ele já estava mostrando para todo mundo que ele iria fazer de tudo para ser campeão. E ele foi. Passando um pouco pra frente, em 94, nós chegamos naquela temporada caótica e trágica. Só que ao mesmo tempo, polêmica demais. Porque no meio de retirada de artifícios eletrônicos dos carros, nós tínhamos aquela Benetton, a B194, se não me engano. Que até hoje tem gente que fala que aquele carro era ilegal ou não era ilegal. E muito dessa suspeita de ilegalidade vai muito justamente de quem estava na equipe, Flávio Briatore. Então não estou dizendo que o Briatore alterou o carro, não estou dizendo que o Briatore fez o carro ilegal, mas eu tenho certeza que boa parte das desconfianças das pessoas sobre aquele carro ser ilegal ou não vai muito do chefe de equipe, porque todo mundo sabe que ele faria de tudo para vencer. E até hoje tem essa dúvida, se aquele carro era legal, se era ilegal. Eu ainda vou pesquisar isso para trazer aqui no canal, até rimou. Mas já começava por ali. Isso, claro, sem falar que o Schumacher foi campeão daquele jeito em Adelaide, quando ele jogou o carro para cima do Damon Hill. Então, juntou Schumacher e Briatore no time. Ô, coisa boa! E piora, tá? Porque em 95, digamos que o Briatore queria ter motor Renault. Em 94 ele usava motor Ford, ele queria motor Renault 95. Só que a equipe já estava comprometida com a Williams, que também usava os motores franceses, e com a Ligier, uma outra equipe da Fórmula 1 que usava os motores Renault. Então, o que foi que o Briatore fez? Ele comprou a Ligier para adquirir assim, os direitos de usar os motores da Renault e trocou. Simplesmente pegou o motor da Ligier, colocou na Benetton e depois arrumou outro motor para a equipe lá. Então, se antes a Renault estava comprometida apenas com a Williams, agora teria a Benetton também, as duas principais equipes do grid na época. Como resultado, o Schumacher novamente foi campeão do mundo naquela temporada. Então, de um jeito ou de outro, o Briatore novamente conseguia ser campeão do mundo de algum jeito. Ou melhor, com um jeitinho. E falar do Briatore é também falar não só de coisas questionáveis de bastidores, mas também entre os pilotos. Porque toda vez ele arrumava alguma intriga com alguém. Ou era o Pulpo Moreno, ou era, por exemplo, os parceiros do Schumacher na época da Benetton, ou era com Jarno Trulli, ou era com qualquer pessoa que não concordava com ele às vezes, ele ia e acabava, assim, deixando um pouco de lado. O exemplo foi o que aconteceu em 2004 com Jarno Trulli. Ele estava superando o Fernando Alonso na Renault, que era chefiada pelo Flávio Briatore, que era empresário dos seus 2 pilotos. Então era quase um ciclo. Só que, mesmo com Jarno Trulli dominando aquela temporada na disputa interna, ele acabou sendo mandado embora pela Renault, enquanto o Fernando Alonso ficou e foi campeão do mundo. E até hoje existe a dúvida de que o Jarno e o Briatore brigaram, e por isso o Fernando Alonso acabou sendo priorizado na equipe. Era nesse nível. Mesmo o Jarno superando o Fernando Alonso, ele foi embora por causa de uma situação com o Briatore. E isso para nem falar do que aconteceu, por exemplo, em 2008, em que mais uma vez ele conseguiu irritar o Nelson Piquet e também o Nelsinho, né, que se envolveu naquela situação toda. Como resultado,
o Briatore conseguiu ser banido da Fórmula 1. O Nelson Piquet Jr. perdeu a carreira dele inteira e o Nelson, mais uma vez, tinha mais uma história, mais um motivo para não gostar das coisas que o Briatore fazia. E agora lembre-se, o Briatore foi banido da Fórmula 1 em 2009. Só que enquanto isso, ele tinha um outro a fazer, um clube de futebol. Essa história é muito boa, eu preciso colocar aqui no vídeo. Em 2007, ali entre 2007 e 2008, Briatore junto com Bernie Ecclestone fizeram uma espécie de consórcio, de um grupo, e compraram o Queen's Park Rangers, um clube no futebol inglês, que na época ainda estava ali na terceira, segunda divisão. É um clube, não vou dizer grande, mas é um clube com um nome lá, né? Só um nome mesmo, porque história quase não tem. E simplesmente o Briatore, nesse período de banimento, não tinha nada para fazer, então foi cuidar do Queen's Park Rangers. Ajustou o time, arrumou a casa, e na temporada 2010-2011, o clube conseguiu o seu maior título da história, o título da segunda divisão inglesa. O time ascendeu para a Premier League na temporada 2011-12. Só que nesse de ganhar o título e subir de divisão, o Briatore vendeu a sua parte do time. Como resultado, talvez o maior momento da história do Queen's Park Rangers foi com as mãos do Flávio Briatore. Mais uma vez mostrando que ele pode ser controverso, ele pode ser contraditório, ele pode ser questionável, polêmico, mas ele tem um tino do negócio, ele sabe arrumar casa e sabe ser campeão. Ele conseguiu ser campeão até mesmo na Championship, na segunda divisão inglesa. E ok, logo depois de se livrar do Queen's Park Rangers e de recorrer da decisão de ser banido ou não da Fórmula 1, ele conseguiu ter a sua pena revogada e a sua liberdade para voltar a trabalhar na categoria. E na época, todo mundo imaginou, beleza, ele pode ter a sua pena revogada, mas quem é que vai contratar o Briatore, né? Só um time muito fodido. Adivinha quem trouxe o Briatore de volta? Aqui eu vou defender a Alpine. Calma, você vai dizer, pô, você vai defender o Briatore? Não, vou defender a Alpine. Porque é o seguinte, apesar do Briatore ter feito tudo aquilo, a Alpine precisa realmente de um cara como o Briatore, mas sem a parte ruim. Eu tô falando aqui apenas da parte do business da coisa. É só o Briatore não cometer nenhum deslize esportivo que ele vai ajudar essa Alpine a ser grande de novo ou a ser vendida. Lembre-se do que aconteceu no Queen's Park Rangers. Ele pegou o time em baixa e quando o time foi campeão inglês, ele vendeu a parte dele. Claro, lucrando em cima disso. E no caso da Alpine, a situação é mais ou menos assim. Ele percebeu que, logo depois, ao chegar, a equipe não sabia fazer motor. Então a primeira coisa que ele fez, não vamos usar mais motor a partir de 2026, quando estreia o novo regulamento. Vamos usar motor Mercedes. Já que o nosso é inferior, não vamos usar. Além disso, ele também já começou a organizar a casa. Trouxe o Jack Durham, porém não ficou. Vai trazer o Colapinto agora para tentar escolher o segundo piloto da equipe. Quem se meter a besta com ele, vai embora. Já diria o próprio Flávio sobre ele mesmo, ele está se colocando numa posição de o ditador democrata da Alpine. Exatamente essa definição perfeita do Briatore na Fórmula 1. E inacreditavelmente, ele é o único cara que naquela equipe bagunçada da Alpine consegue colocar ordem. Bem como ele fez na Benetton, bem como ele fez na Renault, logo depois que comprou a equipe Benetton, e bem como ele fez, por exemplo, no Queen's Park Rangers. E inacreditavelmente, ele está repetindo um processo que está acontecendo na própria Benetton. Se você reparar, troca de motores, reorganização da equipe, reorganização de pilotos de modo extremamente questionável. É como se ele estivesse repetindo exatamente a mesma fórmula que ele usou anos atrás. E agora, nós temos que nos acostumar a ver Briatore de novo. Porque mesmo depois de tudo que ele já fez, ele ainda está na Fórmula 1 para mostrar que ele ainda sabe fazer alguma coisa. E eu espero que dessa vez, Flávio Briatore, você não cometa nenhum deslize. Por favor, chega, os seus advogados não aguentam mais. Fica quieto, trabalhe em silêncio e, se necessário, arruma essa Alpine. Se não, vende. Coisa que eu desconfio que possa acontecer. Eu não acho que a Alpine vai ficar usando o motor Mercedes com o próprio nome. Talvez ela esteja arrumando a casa para vender e lucrar em cima disso. E o Briatore é o cara perfeito para essa missão. Apesar de ele é um bom gestor. Apesar de ele é um cara que consegue colocar ordem na casa. Apesar de tudo, só ele para dar jeito nessa Alpine. E um bônus aqui, uma coisa que eu queria comentar. Vocês já foram no Insta do Briatore?
Já foram lá? Não sei se vocês já perceberam, mas as fotos do Briatore lá no Insta são fotos de capa de álbum de hip hop ou rap. Pode ir lá ver. Só falta um adesivo no cantinho assim, ó, parental advisory. Pode ver lá. É como se fosse uma capa de álbum do Eminem, todas as fotos do Briatore. Não dá pra dizer que aquilo é aura, tá? É só uma capa de álbum mesmo. Uma outra coisa do Briatore é... ele consegue forjar pilotos. Por exemplo, Schumacher trouxe o cara da Jordan e o cara é campeão do mundo. Logo depois ele foi pra Ferrari e a gente sabe o que aconteceu. Logo depois ele foi pra Ferrari e a gente sabe o que aconteceu. Um outro caso, por exemplo, é o do Fernando Alonso. Um cara que foi empresariado pelo Briatore, Alonso, que inclusive hoje é empresário de outro piloto. Olha só que curioso, ele aprendeu com o Briatore. Foi campeão do mundo com o Briatore em 2005 e 2006 lá na Renault. Então, é um cara que sabe criar talentos, né? Ele também já cuidou da carreira de Mark Webber, por exemplo, um cara que era um bom piloto, e de alguns outros nomes, como por exemplo o Nelson Piquet Jr. O que torna toda aquela história de 2008 cada vez mais complexa, se a gente parar pra pensar. Senhores, esse foi o vídeo de hoje para falar do Briatore. Tudo o que ele fez na Fórmula 1. Na verdade, não tem tudo aqui, porque ele conseguia fazer muito mais coisa. Não importa quem esteja, não importa o que esteja, ele vai passar por cima para conseguir o que ele quer. Seja vitória, seja um título, seja a melhora do seu negócio. Ele vai fazer o que ele tem que fazer para conseguir o que ele quer. Um verdadeiro personagem da novela Vale. E enquanto eu editava esse vídeo, eu fiquei pensando uma coisa. É inacreditável que o Briatore nunca tenha sido chefe da Ferrari. Por uma questão de nacionalidade mesmo. Ele é italiano, a Ferrari é italiana, por que não o Briatore como chefe de lá? E aí eu lembrei de todo o histórico dele e eu percebi o porquê que isso não aconteceu. Eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso tudo. E ó, uma coisa, se alguém que disser que eu tava passando pano pro Briatore, pare, tá bom? Eu gosto de seguir as leis. Eu gosto do código penal. Eu gosto das leis, eu gosto das regras, eu gosto de tudo que é correto, tá? Mas o Briatore é engraçado. Enfim, clica no like, se inscreve aqui pra ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo vídeo pra falar de Fórmula 1. Até lá.